Bem, irmãos, faz algum tempo que eu não posto vídeos aqui na internet e nem ao menos respondi os comentários. Mas nas últimas semanas, acabei achando algum tempo e também uma boa vontade de responder os últimos e-mails, as últimas mensagens, e comecei um diálogo com um rapaz, né? E esse rapaz tem uma interpretação muito apurada. Eu fiz um vídeo, sobre devemos ou não devemos ir ao templo, quando na verdade nem templo deveria ser chamado, né? E por que não? Se você notar, lá em Israel existia diversas sinagogas, porém só um lugar era chamado de templo, porque lá é onde tinha o sacerdócio santo, onde se faziam os sacrifícios da antiga aliança, como falou o nosso irmão Paulo detalhadamente nas cartas aos Hebreus. Então tinha um significado isso na antiga aliança. Então apenas um lugar era chamado de templo. Sendo assim, esses lugares que nós vemos aqui, que se chamam de templos, sabemos que não são. Os TJs são felizes quando chamam salão, porque não passa de um salão de reunião. Mas na tendenciosidade dessas pessoas, eles dizem que são templos porque os líderes religiosos chamam de templo. Mas também os líderes religiosos dizem que são igrejas. Mas a igreja, ele não aceita que seja, né? Mas espera aí, se é templo porque o cara lá diz que é templo, e porque o cara fala que é igreja, você não aceita? Então, aí você nota que realmente existe tendenciosidade. Então, quando eu fiz esse vídeo, que você pode ver no link abaixo, não foi mandando ninguém ir para esse ou para aquele lugar, mas sim dizendo que não é o lugar que nos define, que não existe mandamento que nos proíba de ir ali ou aqui. Como Paulo disse que devemos examinar tudo e reter o bem, eu acredito, se você é um servo do Altíssimo, você tem a liberdade para analisar onde você deve ou não estar e reter o que for bom, seja aqui ou ali. Mas esse moço, ele disse a seguinte frase: não, Elinaldo, não faça isso, seja racional, você está querendo pôr palavras em minha boca, vá lá em Marcos 13:2 e você verá quem prometeu que destruiu o templo de Herodes. Bem, pessoal, vamos ler o texto que esse irmãozinho citou, ver se realmente existe uma promessa de destruição sobre o templo que ele diz ser de Herodes, né? E respondendo, Jesus disse-lhe: vês este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meu querido, tem que ter uma interpretação muito apurada para entender que o pai, porque no caso dele quem prometeu foi o pai, tá? Tem outros comentários aí que eu printei também, está salvo. Ele disse que foi o pai que prometeu destruir. Nesse verso ele consegue ver visão de águia, viu? Agora, seguindo a linha de interpretação dele, ele vai dizer também, se ele não for tendencioso, que não é o caso, ele é mesmo, ele vai dizer que o pai prometeu destruir a igreja. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, seguindo a interpretação desse moço, o pai aqui, através de seu filho, está prometendo que a igreja vai ser perseguida. Então, é o pai que está fazendo. Outra questão aí, meu querido, sobre o templo de Herodes. Você pede a um desses papagaios que mostrem algum lugar sendo chamado de templo de Herodes, onde as escrituras mostram. E você vê sendo chamado de templo de Deus, templo de Salomão, mas nunca templo de Herodes. Ah, irmão, mas a história fala, querido, a história faz uma referência, porque era no tempo de Herodes. Herodes reformou para agradar os judeus, mas você não vê em momento algum o nome de Herodes nas escrituras sendo relacionada a templo. Herodes participando de algum ritual,
ou de algo parecido. Ah, irmão, algumas pessoas vêm com umas sandices e diz assim: se fosse do pai, o filho estaria lá cuidando. Então eu gostaria que essas pessoas que fazem esses questionamentos mostrassem o filho de Herodes cuidando do templo, já que o templo era de Herodes. O templo era de Herodes, então também era de Roma. Quem foi que destruiu o templo? Foi justamente Roma, porque o templo não era deles. Não era deles, era dos judeus. Assim como o mestre, o Salvador, tinha profetizado, não ordenado, mas profetizado, havia um prenúncio. Assim como ele profetizou que a igreja seria perseguida, ele profetizou que o templo viria abaixo, e veio abaixo. Então note que essas afirmações não têm fundamentos em momento algum. Na Bíblia oculta dessas pessoas, deve estar escrito assim, quando o Salvador morreu, né? E o véu do templo de Herodes se rasgou. Deve estar desse jeito. Pelo fato de Herodes ter reformado o templo, segundo esse pessoalzinho, os cibernéticos, o templo passou a ser de Herodes, embora você não veja o nome dele sendo relacionado em lugar nenhum nas escrituras, né? Eu estou pensando em reformar minha casa, mas estou com muito medo de o pedreiro vir reformar e dizer que a casa é dele. Não, foi eu que reformei, a casa agora é minha. E as pessoas agora dizer que eu não tenho mais casas, e a casa do Elinaldo, não, do Elinaldo não, a casa é do pedreiro. Então eu estou com receio mesmo, meu querido, que isso aconteça. Eu acho que eu nem preciso dizer de quem essa pessoa é discípulo, né? Porque até parece um play, já respondi tantas essas questões, tantas vezes, que agora já coloquei um texto no lugar, é só copiar e colar. Nem precisa perder tempo para isso, porque é gravação, são papagaios, eles ouvem aqui e soltam ali. Umas questões dessa que até uma criancinha, se não for tendenciosa, se tiver um pouco de honestidade, vai saber discerni-las.